por que terroristas lulistas queimaram a estátua de Borba Gato. Vou mostrar primeiro a estátua sendo queimada e eu volto a dizer por que eles queimaram. Bom, isso não passa de um ato terrorista, tá? Mas antes de falar por que eles queimaram, eu vou falar quem era Borba Gato. Borba Gato, ele nasceu ali na região de Santo Amaro, onde tem a estátua dele. E ele foi um bandeirante. O que seria um bandeirante? Bandeirante eram os brasileiros que desbravavam as terras aqui no Brasil. Como o Brasil é muito grande, eles iam atrás de ouro, pratas, esmeraldas. Tá? Por isso que tem a rodovia dos Bandeirantes, tem a Fernão Dias, tem essas rodovias, porque foram os bandeirantes que desbravaram essas rodovias. E qual a importância dos bandeirantes para o Brasil? Primeiro, teve o Tratado de Tordesilhas. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil ele seria metade do que ele é hoje. Só que com o Tratado da França, isso aí mudou, porque a Espanha e Portugal eles fizeram um acordo que aonde houvesse ocupação, aquela terra seria ou espanhol ou português, certo? Então, graças aos bandeirantes, o Brasil é o que ele é hoje, esse território imenso. É muito difícil um país ter um território assim grande sem guerra. Nós vemos guerra pelo mundo todo, disputando pedaços pequenos de territórios. Houve sim uma guerra, que foi aqui no Rio Grande do Sul, que os espanhóis que estavam lá, os jesuítas, eles não aceitaram esse Tratado de Tordesilhas. Então os índios entraram em guerra com os jesuítas, e os índios se juntaram e entraram em guerra com os portugueses, que eram os que tomavam conta do Brasil na época, tá? O Brasil colonial. Tá? Então, mas por que eles queimaram a estátua de Borba Gato? Eles dizem que o motivo seria simbólico, porque Borba Gato seria um escravagista, que ele escravizava índios, tá? Então essa é a narrativa da esquerda. Mas tem o seguinte, quem escravizava os índios eram os próprios índios. No Brasil colonial, os índios tinham várias tribos e eles brigavam entre si. E a tribo que perdia era escravizada. E o Borba Gato usava esses escravos para procurar ouro, prata, esmeraldas, riquezas que teriam na terra. Só que quem escravizava não era Borba Gato. Eram os próprios índios que escravizavam. Ele entrava naquela aldeia, tinha índios escravos, tá? E ele pegava esses índios escravos e ia minerar. É correto? Não sei. É correto os índios se matarem? Então, por que a esquerda não fala isso? É correto os índios, uma criança nascer e eles não aceitarem, eles enterrarem viva a criança? Existe até hoje? Então, essa fica a pergunta. E tem algumas coisas também sobre Borba Gato, por exemplo. Na época do Brasil colônia, ele matou um fidalgo, tá? E aí ele foi perseguido pela coroa portuguesa. Então o que aconteceu? Ele fugiu para o mato e ficou lá no meio dos índios por volta de 20 anos. E ele descobriu ouro nesse rio que ele
perto ali próximo desse rio, que ele ficou ali junto com aquela aldeia. Então ele voltou para a coroa e falou: ó, se vocês me anistiarem do meu crime, que eu matei um fidalgo, uma pessoa importante, eu mostro onde tem ouro. Tanto que ele foi perdoado, tá, do crime que ele cometeu, que ele recebeu um cargo. Certo? E ele também participou de uma guerra que se chamou a Guerra dos Emboabas. O que seria a Guerra dos Emboabas? Todo o ouro que era extraído na época, prata, esmeraldas e outras pedras preciosas da época, os portugueses eles levavam. Só que os brasileiros, que já eram nascidos aqui, já eram filhos de portugueses, já era uma segunda, terceira geração, eles falaram: não, a gente quer que fique aqui, né? O que a gente achou de ouro, de prata, de minerais, a gente quer que fique aqui para nós. E aí houve uma guerra contra os portugueses, né, contra a coroa portuguesa, dos brasileiros, que eram mineradores, bandeirantes e tal. E os brasileiros perderam essa guerra. Tá? Mas o motivo não é isso, que segundo a esquerda, o Borba Gato ele escravizava os índios. Tá? Borba Gato, como eu disse, foi um bandeirante que desbravou o Brasil. Graças a eles, os bandeirantes, o Brasil é grande do jeito que ele é hoje. Se não fossem os bandeirantes ocuparem as terras, provavelmente o Brasil seria metade do que é hoje. Certo? Então, está aí a importância dos bandeirantes. Mas o motivo principal da esquerda ter queimado a estátua de Borba Gato é o seguinte: segundo Engels, tá, que era o cupincha ali de Karl Marx, o esquerdista da ideologia comunista, você não pode deixar referências na sua vida: família, religião, Deus, estátuas, tá, e símbolos que representam história. Então, na teoria, na cabeça dos marxistas comunistas, que são os terroristas lulistas, é o seguinte: você não pode ter nenhuma referência, nenhuma, porque assim eles constroem um novo mundo, aquela utopia do socialismo e do comunismo, tá? É através disso que eles implantam o socialismo, fazendo o quê? Destruindo toda a história. Eles querem refazer a história. Então, para você refazer a história, você tem que eliminar tudo que foi do passado, todos os seus heróis, representou alguma coisa no passado, tá? O significado dessa pessoa tem que sumir, evaporar, para ser implantado o comunismo, que seria o novo mundo, seria o paraíso na Terra, segundo Karl Marx e Engels, que criaram a ideologia do marxismo. Então, esse terrorismo é exatamente por isso. Não tem nada de que o cara é escravagista, que não sei o quê. Então, se for assim, então vamos pegar as estátuas de índios que tem, vários, João Ramalho e por aí vai. Vamos pegar a estátua deles e queimar, porque eles também eram canibais, eles canibalizavam outras tribos, tá? Comiam outras pessoas, jantava mesmo. Não é isso aí que você pensou, não. E escravizavam tribos que eles guerreavam, certo? Então, por que a esquerda não fala isso? Outra coisa também é o seguinte: eles queimaram a estátua de Borba Gato, certo? Lá no Rio de Janeiro tem uma estátua de Che Guevara, tá? Um assassino, um cara que matou milhares de pessoas, tá? Que perseguiu opositores. E por que a esquerda não queima a estátua desse ser abominável? Por que eles não queimam? E outra coisa também: por que eles apoiam ditadura cubana, que matou milhares, tem campo de concentração? Por que eles apoiam a Coreia do Norte? Por que eles apoiam a Venezuela, que mata opositores, tá? Mata preso político? Por que eles apoiam isso? E vem falar de Borba Gato? Quem são eles para falar de Borba Gato?
Quem foi? Então, esse é o motivo pelo qual os guerrilheiros da esquerda, guerrilheiros lulistas, tá? Não são manifestantes, não são nada. Isso é ato de guerrilha. Eles são bandidos. Quem depreda patrimônio público é considerado como terrorista. Qualquer país do mundo é terrorista. Aqui no Brasil eles chamam de manifestantes. Então esse é o motivo real, porque os lulistas, petistas, esquerdistas queimaram a estátua de Borba Gato. Não se deixe enganar. Essa é a realidade. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Aqui é o canal Movimento do Povo Brasileiro. Tem a página no Facebook também, Movimento do Povo Brasileiro. Tem minha página, Marcos Mendes. E eu queria pedir uma coisa para vocês, pessoal. Tem na página do Facebook, tem lá um botão Apoie Agora. Se você puder nos apoiar, o nosso trabalho, eu fico muito grato. Um abraço e até o próximo vídeo.